IBAMA. Bem-vindo ao Saúde no Ar. Prazer em recebê-lo aqui, Célio. Prazer, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. A gente também agradece a presença por ter aceito o nosso convite, doutora Roberta Casale, ela que é mestra em Direito Ambiental, membro do Conselho Municipal do Meio Ambiente, o COMAN, e conselheira da OAB Bahia. Bem-vinda, Roberta. Bom dia a todos. Também agradeço muito pelo convite. Também aqui conosco, toda sexta-feira, o Ezequiel Oliveira, que é nosso colunista do quadro Saúde e Cidadania, do Saúde no Ar, sempre abrindo os dados com o nosso editorial. Bem-vindo, Ezequiel. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor Célio. Bom dia, doutora Roberta. Bom dia, Ivan. Bom dia, Camila. Bom dia a todos os ouvintes. Paz e bem para todos. Os danos ambientais, quando estão associados às causas e efeitos das ações direta ou indireta do homem, quando seus efeitos somatizados vão modulando as estruturas ambientais. Se a temperatura sobe no hemisfério e desce no outro, com os dados sendo colocados a cada investigação científica, eles estão demonstrando os efeitos das ações ao longo do tempo. Os acidentes não são diferentes, são mais evidentes. Esses acontecimentos deixam marcas significativas para os habitantes das regiões afetadas, bem como ao meio ambiente, cuja recuperação pode levar décadas ou séculos. 1945, bomba de Hiroshima e Nagasaki. 1954, doença de Minamata. 1976, nuvem de dioxina na cidade de Sovetsk, na Itália. 1984, vazamento em Bombal. 1986, explosão de Chernobyl. 1989, navio da Exxon Valdez. 1999, usina nuclear de Tokaramura. 1980, Vale da Morte. 1987, Césio 187 em Goiânia. 2007, rompimento da barragem em Mirai. 2011, vazamento de óleo na bacia de Campos. 2015, barragem de Mariana. 2019, barragem de Brumadinho. Quantas mais serão necessárias? Quando vamos colocar o homem e a natureza na equação do desenvolvimento? Essa é a pergunta de reflexão para que o nosso ouvinte e a mesa possa começar o debate e abrir esse debate. Há pouco a gente estava conversando, Patrícia, com o doutor Célio e a doutora Roberta, exatamente isso. E o jornalista, me perdoe, o doutor Ayrton. Exatamente essa situação. Infelizmente, tudo isso acontece porque, Patrícia, a gente está vivendo um déficit civilizatório gigantesco. Isso a gente não pode deixar de dizer. Tudo que está por trás de tudo isso tem uma coisa chamada ganância e dinheiro e poder. Infelizmente, a humanidade passa por esse processo, não é um século, não, há muitos séculos. E a gente precisa realmente descortinar isso de uma forma transparente, verdadeira. E trazer à luz para que as pessoas compreendam que cada ação de causa e efeito reverbera localmente e modula todo o universo em proporções grandes. Então eu queria que abrir a mesa exatamente com esse questionamento e falasse um pouco, primeiro no âmbito geral, e depois a gente especificasse mais essa situação dos acidentes aqui no Brasil, e especialmente na Bahia. Já aproveitando o gancho dessa contextualização histórica que você fez, eu não sabia que você ia começar tão amplo assim, mas foi bom, porque é a oportunidade da gente pontuar que o homem aprende a partir de seus erros, né? Infelizmente, é assim que acontece e que sempre aconteceu. O direito ambiental, ele surgiu a partir deste relato seu aí, especialmente lá em 45, com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Foi isso que fez despertar a necessidade de criação de normas ambientais. Por que isso? Já está mexendo naquela sua linha. Por quê? Os países começaram a se preocupar com a influência negativa do vizinho. Não foi um ato voluntário de querer cuidar do meio ambiente, foi de proteção. Então, porque a consequência negativa de uma bomba interfere, né? Existe um movimento transfronteiriço, então os países resolveram se unir
E a partir de conferências internacionais, especialmente a de 1972, em Estocolmo, foram criadas as principais normas ambientais estabelecendo princípios gerais. Isso em 72, depois a gente teve aquela Rio 92 aqui no Brasil, muito importante também, mas ainda estamos engateando e é isso que a gente vê. Com relação ao impacto, também trazendo um contexto histórico de mineração, a mineração foi uma das primeiras atividades desenvolvidas no país, quer dizer, século XVI. E foi, durante muito tempo, a principal atividade desenvolvida no país. Né? Começou com prata, depois ouro, diamante, muito em Minas Gerais. E o curioso é que, desde lá, não aprendemos. Quer dizer, de 1500 para cá, desenvolvendo a atividade e ainda não conseguimos aprender. E estamos aprendendo da pior maneira possível, que é através dessas catástrofes. Agora estão querendo aplicar normas que foram criadas, as normas estão aí. Só que a gente não aplica as normas. Então, muito se discute em judiciário, responsabilidade pelo inadimplemento de norma, e no legislativo, quantas mais normas serão necessárias para fazer o homem entender um princípio básico e uma norma básica, que é de proteger o meio ambiente e a coletividade. Só para assim responder seu contexto assim. Muito bem. Parece, né, Célio, que o problema não é de lei, de normas, temos inclusive uma legislação específica para essa questão das barragens, mas o que a gente mostra aqui no quadro que você traz e apresenta para a gente, que os acidentes no Brasil, eles são constantes, e como esse, no caso aí de Brumadinho, com impacto para o meio ambiente, para a saúde, para a sociedade, que realmente a gente nem pode mensurar. Pois é. No Brasil, no arcabouço institucional, nós temos várias instituições envolvidas com a fiscalização de barragens. São em torno de 24 mil no país inteiro, sendo desse universo 839 de rejeitos, como a que rompeu agora em Brumadinho, e estima-se que o número seja 3 vezes maior, porque há um déficit de cadastro, de conhecimento aí. E por incrível que pareça, dessas 24 mil, 18 mil barragens têm informações incompletas. Muitas não se sabe nem quem é o dono da barragem, quem é o empreendedor. Então, nós temos a dificuldade de cadastro, de fazer elas entrarem nos critérios legais e também de controle, porque dos órgãos envolvidos, a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Mineração, a Agência Nacional de Energia Elétrica, aqui na Bahia, o INEMA, os órgãos ambientais como o IBAMA também, o número de servidores é muito pequeno. Especificamente para fiscalizar barragens no Brasil, nós temos 35 pessoas. Aqui na Bahia, 4. Então, fica muito dependendo das informações do empreendedor. Não há um levantamento que a instituição vai lá a campo, vai lá buscar e atualiza o seu banco de dados. Pensando em todos os interesses envolvidos, inclusive na manutenção desse serviço, se o que os órgãos públicos, né, oficiais têm são as informações oferecidas pelos próprios donos, né, proprietários da barragem, realmente a situação fica muito delicada, né? Como fazer uma fiscalização efetiva de algo que tem um impacto tão grande na vida da população? Pois é. E depois só penalizar através das multas, das ações de reparação de danos. Isso, para o meio ambiente, é a pior situação. Nós precisamos ser preventivos. A lei da Política Nacional de Segurança de Barragens é recente, tem 8 anos. É preciso se desenvolver mais esse controle, mas também o modelo da mineração, não é? Como a doutora Roberta bem falou, é uma atividade das mais antigas, essencial para a economia. Agora, Minas Gerais está enfrentando um dilema muito grande, porque vários municípios vivem da receita, dos royalties, dos empregos que são gerados, a economia gira em torno disso, e o fechamento simplesmente dela causa um prejuízo social muito grande. Então, do ponto de vista da engenharia, é preciso se aperfeiçoar a metodologia de construção, né? A barragem de rejeito molhada, ela já está ultrapassada. É preciso aplicar novos métodos, porque 59% dos acidentes com barragens são causados por conta de rompimento geotécnico.
e outros 53 por transbordamento. Então, as principais causas são hidrológicos e geotécnicos. Então, a gente tem conhecimento científico, as universidades já desenvolveram muitas pesquisas para melhorar a metodologia de construção. Roberto, nós falamos... Aproveitar rapidinho, perguntar ao doutor Célio, sobre as barragens molhadas, Célio, me diz uma coisa, qual é a sua estimativa dessas barragens no Brasil e na Bahia, e se ela realmente tem a expectativa de ser revista, de revisão sistemática desse processo? Você tem que ter noção dessas informações, porque já que, veja, por que eu pergunto isso? Porque foi uma barragem molhada que acontece acidente, a Vale já anuncia que vai fechar um monte aí, então o povo fica desesperado, até para que a população compreenda isso tudo, que nível de risco tem tudo isso, para que a gente diga, gente, é seguro, não é seguro, como é que está isso? Fale um pouco mais sobre isso do ponto de vista de segurança, quantas tem, quantas existem, quantas devem ser revistas, se os conselhos de engenharia estão no processo dessa revisão, porque eu vi também que tem o governo está reunindo expertises para fazer revisão de tudo isso. Então, fale um pouco sobre isso, Célio. Só complementando aí, né, nessas informações desencontradas, né, que já falamos aqui, inclusive a Bahia já figurou como, já apareceu em alguns relatórios, como um estado mais preocupante em termos de barragens de água, né? Informações essas que outros órgãos não confirmam. A Agência Nacional de Águas é que trouxe esse relatório. Sim, perfeito. Então, das 24.092 barragens catalogadas, 839 são de rejeitos. Então, dessas 839, a grande maioria é desse sistema de armazenamento molhado, né? Nós temos algumas que já utilizam a tecnologia de armazenamento a seco e que, inclusive, esse material do rejeito ele pode ter uma alternativa econômica para reciclagem, para ser transformado em material para construção civil. Em Minas Gerais já existem experimentos nesse sentido de que há viabilidade. Agora, claro que a decisão tem que ser tomada pelas empresas e pelos órgãos reguladores, licenciadores, sim. Quanto à tecnologia a ser aplicada. Eu considero assim, o cálculo de risco ele é feito pela probabilidade e as consequências, né, do rompimento dos acidentes. Então a probabilidade está muito vinculada à altura. Quanto mais alto, mais provável a ocorrência de um acidente. E a consequência é o volume. Então, quanto maior, mais volume de rejeito, né, nós temos uma consequência principalmente ambiental, como Mariana foi muito maior do que Brumadinho, já ao contrário em relação a vidas humanas. Mas, à medida que o tempo passa também, a cada 30 anos, aumenta 20 vezes o risco de acidentes. Então, esse monitoramento ele tem que ser contínuo, principalmente para essas barragens mais antigas, que é preciso atualizar. O governo federal agora, recentemente, há 2 dias atrás, determinou a fiscalização imediata com toda a força-tarefa desses órgãos envolvidos de 3.386 barragens no país inteiro. Vamos depender muito dos órgãos estaduais que licenciam essas barragens, e aqui na Bahia do INEMA, para que se alcance, né, um pente fino realmente do que nós temos aí de risco para tomar as medidas e forçar os empreendimentos a adotarem as medidas de prevenção e de cuidados. Olha, pelo WhatsApp, a participação do nosso ouvinte André, ele pergunta, foi falado aqui no programa, né, que em termos de legislação estamos muito bem, mas como é que é feita a liberação, quais são as normas, regras para a liberação para que essas barragens e situações como essa aconteçam, né? Como é que é feito isso e também a fiscalização? Eu queria só complementar a fala. Em termos de legislação, nós estamos bem. Porém, isso é em tese. Na prática, por talvez uma questão cultural e muito brasileira, a gente precise explicitar o que já é óbvio. Então, a gente está tendo necessidade de normas serem editadas complementarmente para explicitar coisas muito óbvias, como, por exemplo, a proibição de barragens serem instaladas, colocando em risco pessoas que residam numa área chamada de autossalvamento, por normas básicas de plano de ação de emergência, de plano de segurança, de barragens. Não deveria haver
uma barragem edificada numa área em que, se houver rompimento, as pessoas não têm tempo de serem retiradas. Se a norma exige que toque uma sirene, que haja treinamento, nós temos normas dizendo que tem que haver uma sirene que não tocou. Treinamento para evasão, o pessoal não foi treinado para evasão. Se nós temos essa norma, não é óbvio que ela deveria funcionar? Não funcionaria, porque se está um refeitório tão próximo, uma pousada tão próxima, numa área onde não seria possível a evasão, óbvio que não precisaria nem de uma norma dizendo, é proibido. Não, tem que ter uma evasão eficaz. Então, nós temos problema com ainda ser permitido residências e instalações nesse tipo de área. Essa norma que o doutor Célio acabou de citar, que foi publicada esses dias, foi publicado dia 1º de janeiro. A resolução. É uma resolução do Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas a Desastres, que fala no artigo 5º que os órgãos fiscalizadores avaliem a necessidade de remoção de instalações de suportes localizados na área de influência das barragens, a que se refere esta norma. Nem fala, eu acho que talvez pela mobilização que seria necessário o custo, não sei bem o que, só fala de instalações de suporte de empreendimentos e residências que nós temos em várias barragens. A norma, ela é muito tímida e a norma pede para avaliar quando ela deveria vir proibindo a permanência se causar risco à pessoa. Então, assim, temos a legislação, mas infelizmente ainda precisa aprimorar isso. A outro aprimoramento que seria necessário, no meu ponto de vista, seria para proibir taxativamente um método arcaico, apesar de que muito barato e muito utilizado, que é da técnica de alteamento a montante. O alteamento a montante de barragem significa que, para haver uma maior utilização ao longo do tempo, você precisa aumentar vamos chamar assim, a grosso modo, o aterro, né? A parede da barragem. Para você aumentar a montante, com essa tecnologia de ser a montante, você vai depositando resíduos em cima do montante finalzinho dela, um em cima do outro, uma área extremamente instável, ao invés de depositar, se fosse a jusante, após a finalização. É isso, doutor Célio? O senhor que é técnico, mas eu dei uma estudada nessa tecnologia de amontante, a jusante, para compreender, tem simulações disponíveis na internet, para compreender a técnica. E em Minas Gerais existe uma mobilização fortíssima do Ministério Público e do Judiciário proibindo isso. Então houve uma decisão judicial proibindo a operação de barragens a montante, de mineração que utilize barragens com alteamento a montante, porque o decreto mineiro que saiu, ele somente conseguiu vedar novos licenciamentos. E os atuais, aí se proibiu, através de uma liminar, ainda a ser confirmada, isso. E, portanto, nós precisamos estender isso para o país inteiro, porque isso é a regra geral utilizada no país inteiro e, portanto, pode acontecer desastres desta natureza em vários outros cantos do país. Perfeito. E respondendo ao ouvinte, né, no caso da mineração, o alvará de pesquisa e de lavra é dado pela Agência Nacional de Mineração, antigo DNPM, mas, além disso, ele precisa de uma licença ambiental, que, se for em Rio Federal, é dado pelo outorga de uso, pela Agência Nacional de Águas, ou se for na competência do Estado, em Rio Estadual, à frente do Federal, mas no Estado é o INEMA, o órgão estadual, e a licença ambiental, né, pelo IBAMA ou pelo órgão estadual, depender aí de onde ele se situe. Então, são vários órgãos envolvidos na lavra, na outorga e no licenciamento ambiental. E a tecnologia, ela é proposta pelo empreendedor, mas passa pelo crivo de todos esses órgãos, e ela pode ser exigida uma modificação para minimizar os impactos. Com certeza. Claro, nós falamos aí da dificuldade da fiscalização, o número, né, bem inferior de técnicos, de pessoas para fazer esse trabalho em relação ao volume desses empreendimentos, mas o fato é que
toda a construção, já em tese, né, doutora, já deveria estar tudo funcionando, seguindo uma norma que existe. Se a fiscalização não chega por conta da deficiência do braço, que não chega até lá, mas manter tudo funcionando deveria ser o básico, que a gente vê que não acontece. Tem algumas cidades, parece, inclusive aqui na Bahia tem um caso, onde não tem sirene de alerta, que se tiver uma situação, a comunidade não tem como ser avisada. Imagine. E, inclusive, a gente quer saber, dentro do estado da Bahia, sério, Jacobina, Chapada Diamantina, quais são as áreas mais vulneráveis. Inclusive, já tivemos um acidente aqui, uma barragem próxima, né? Na região metropolitana, em Camaçari. Em Santa Helena. Bom, o INEMA, que é o órgão do governo da Bahia, que tem a competência de fiscalizar, licenciar, ele tem no portal dele um inventário com a relação de todas essas barragens que existem aqui no estado. São 436, a notícia que eu tenho, sendo que desses 436, 34 são de rejeitos. Mas esses 34 de rejeitos não são, como a doutora Roberta acabou de falar, de alteamento a montante. Elas já são de alteamento a jusante, com o maciço de contenção em concreto. Então o risco de rompimento é muito menor do que o que aconteceu agora com o acidente de Brumadinho. Mas também carece de informações, de atualização desse cadastro, como eu falei no início, porque o relatório de segurança de barragens de 2017 aponta que temos 10 aí classificadas com um comprometimento de segurança alto. Então, isso precisa ser atacado para que se verifique as correções necessárias dentro da norma. Eu queria lembrar aqui o seguinte, no acidente de Goiânia, do Césio 187 e 87, quando houve aquele acidente, a Comissão Nacional de Energia Nuclear endureceu cada vez mais para os serviços de radioterapia. E hoje, para você ter ideia, por conta de um acidente, aí, de todas as normas foram todas revistas. A Comissão Nacional de Energia Nuclear tem uma atuação fantástica nisso, até para segurar que a gente não tenha problema. Então, Célio, quando eu vejo esse acidente de Brumadinho e de Mariana, meu Deus, a gente não viveu de Mariana, não tem nem 3 anos. O que aconteceu? Onde estava o erro? Porque de Goiânia eu tenho certeza, depois de Goiânia não vai haver, apesar de ter anunciado a imprensa recentemente uma possibilidade de um risco parecido, mas pegaram invólucro, o resultado, graças a Deus, não aconteceu nada. Mas a gente precisa compreender onde está a falha. Foi só no meio empresarial, foi os órgãos fiscalizadores que não foram, ou foi o poder, o Ministério Público, alguém, o que faltou para dizer, não, isso aqui tem um risco muito iminente, isso aqui é muito sério, pode acontecer vidas. Então foram vidas, são mais de 300 pessoas desaparecidas, mais não sei quantas mortas, mais uma estrutura inteira de cidades na lama. Então, assim, o que eu vejo, o que eu entendo, o que parece é que no processo da mineração, o poder do dinheiro fala muito mais alto. E as pessoas, com sua ganância, com sua loucura, esquecem de votar o desenvolvimento do lucro do capital do setor para o desenvolvimento local e para a segurança. Meu Deus, isso é básico. E o que aconteceu aí agora, você veja, a Vale, as informações que a gente vê, inclusive, por aí, foi vendida da ordem de 17 bilhões de dólares, e naquele momento se sabia que o valor era mais de 100 bilhões de dólares. Quer dizer, e o que foi que a Vale fez de desenvolvimento para o estado de Minas Gerais, com a população brasileira, e deixar uma situação dessa, é realmente algo que a gente precisa compreender e dizer assim, gente, a mineração, como todas as riquezas desse país, ela tem que dar serviço prioritariamente para a população brasileira, como um todo, dentro das normas de segurança, é óbvio. Então, assim, no meu entendimento, não sou da área de mineração, minha área é radiação, eu entendo um pouco dessa área. Inclusive, quero aqui deixar registrado, eu tive no momento, há uns 2 anos atrás, no aeroporto de São Paulo, perguntei ao pessoal da Infraero, e naquele momento eu perguntei, aqui existe sistema de detecção de radiação? Não. Quer dizer, como é que uma área que movimenta, gente, só faz a verificação pelos sistemas de aeroporto convencional, raio-x? Sim, mas se alguém entra com material radioativo, se entra com material radioativo, como é que vai saber? Não tem. O único aeroporto no país até então, há 2 anos atrás, onde eu tinha pesquisado, era o aeroporto do Rio de Janeiro. Os outros do país inteiro não tem. Quer dizer, então podem estar saindo material radioativo ou chegando material radioativo sem o devido controle e expondo a população aos riscos. Então, por
por favor, o pessoal do Infraero, veja isso com muito cuidado, com muito carinho, porque isso é uma situação muito séria. Isso é uma situação muito séria. Então, assim, a gente vivendo situações de terrorismo, chega um kamikaze com matéria radioativa, espalha por aí, imagine o catástrofe que não pode ser isso. Então, por favor, Infraero, veja isso com carinho. Então, aqui é meio que desabafo, doutor, mas a gente não pode deixar de dizer isso. O desejo que nós, o povo brasileiro, gostaria que toda a mineração, todo o petróleo, todos os bens deste país não fossem mais sangrados, fossem usados para o desenvolvimento nosso, para a nossa educação, porque está em péssima qualidade, tá certo? Para resolver definitivamente o problema da corrupção, porque ninguém merece mais, o Brasil cada vez mais da ladeira abaixo. Por favor, então, quem está no processo disso, é hora de parar e resolver. As cartas já foram colocadas à mesa, é preciso ter seriedade nesse processo. O povo não aguenta mais e o povo já começou a entender como foi desenvolvido esse país e como está sendo desenvolvido até então. Não está mais para esconder. Não está mais para esconder essas verdades. As verdades precisam ser colocadas. E aqui, outro apelo que faço é para a imprensa, de modo geral, livre e independente, como aqui esse programa Saúde no Ar, tem que ter a coragem de realmente ser um âncora verdadeiro para levar o desenvolvimento para esse país, para esse povo. Então a gente também, inclusive, tem isso. Às vezes a própria imprensa, por combinações, por outras coisas, não revelam a verdade às pessoas. A gente precisa, sim, com a internet, dizer, olha, o caminho, infelizmente, a Vale errou, a verdade tem que ser dita. Infelizmente, o Ministério Público talvez não foi tão atuante como deveria ser nesse momento. Lá atrás, disse, para, fecha, porque aí agora a gente não teria um problema tão grave. Então, no meu entendimento, acho que a sociedade precisa fazer uma reflexão profunda de que desenvolvimento quer para esse país. Você vai continuar se desenvolvendo na base, como foi feito ao longo dos seus 500 anos, ou quer ser realmente um desenvolvimento voltado realmente para o povo brasileiro? Desculpe, Tem a pergunta aqui do César, ele quer saber o seguinte: o que temos então a aprender, já que é incidente, o país está vindo isso, essa situação de novo, e o que podemos aprender então com a situação de Mariana e agora esse novo episódio lá em Minas? Qual vai ser o futuro? O que é que vocês, cada um dentro da sua área de atuação, para ver o que precisa acontecer já, para que a gente não tenha outro cenário como esse? Eu acho que precisamos avaliar os motivos do problema, atacar essas causas para caminhar, porque se nós não resolvermos os problemas, a gente não vai conseguir evitar novos acidentes. Então, precisamos aprofundar a investigação. Eu vou arriscar aqui a informar, porque eu acho que, falando, né, do papel da rádio, o papel da imprensa, é muito importante a divulgação, né, sem sensacionalismo, a divulgação de informações, porque a comunidade, cada um de nós tem um poder de voz muito grande, ainda mais hoje em dia com a internet. Perfeitamente. Então nós precisamos saber o que está acontecendo, precisamos saber o que devemos buscar para exigir o que deve ser feito, a implementação do que deve ser feito. Então, assim, motivos, é bom a gente pensar nos motivos. Olha, houve falha de poder público, sim, e do setor privado, sim, muito da Vale. A Constituição, ela estabelece competência comum da União, dos estados e do município para a proteção ambiental. E a Constituição estabelece uma competência de fiscalização e licenciamento concorrente, com algumas regras que são estabelecidas numa lei complementar, que não vem ao caso aqui. Portanto, todos têm o dever de fiscalizar, não só o direito, todos têm o dever de fiscalizar, em se identificando um problema numa barragem, um rompimento, água escorrendo, como algumas pessoas disseram. Olha, eu vi, né, tem vários relatos aí disponíveis, de pessoas dizendo que antes do rompimento foi identificado que havia que tinha água escorrendo, que tinha algum ruído estranho acontecendo. Nenhuma barragem rompe de uma hora para outra. Não existe isso. Existem falhas técnicas que precisam ser apuradas. Então, em primeiro lugar, é preciso se identificar qual a melhor tecnologia para se operar. Hoje em dia existe uma tecnologia chamada tratamento a seco, muito mais caro, só que muito mais seguro. No tratamento a seco não aconteceria isso. É mais caro, mas evita esse tipo de barragem que Célio se referiu e catalogou aí. A gente tem um problema da legislação que precisava de um aprimoramento, ok? Não é o maior problema que nós temos hoje. Nós temos um número
extremamente precário de fiscais para todo o país. Quantos são, Sérgio? 35 em nível nacional. Em nível 4 nacional, na Bahia. 35 pessoas. Em nível nacional, quantas mil barragens? 24 24 mil barragens. Só de barragens, Sim. mas nós temos milhões de outros empreendimentos e não se justifica isso. Precisamos de maior número de fiscais e de agentes atuando no licenciamento e fiscalização. Além disso, não é suficiente só aumentar o número. É necessário treinamento. O que adianta eu dobrar, triplicar, centuplicar o número de agentes se eu não treinar? O cara precisa saber tratar dados. Vão chegar os cálculos, vão chegar estudos específicos sobre barragem e o técnico precisa saber interpretar. Então precisa haver também treinamento, qualificação da equipe técnica. Então eu acho que precisamos resolver isso aí para depois a gente caminhar em uma direção certa. Houve omissão do Ministério Público? Eu até diria que não, porque os promotores ajuizaram bastante ações, inquéritos. Agora mesmo, já tem 5 pessoas presas. Por conta de Brumadinho, são 5 presos. Por conta de Mariana, assim, existe o pedido de prisão, tem processos, tem ações que foram em 2016 e que somente agora teve a liminar que eu falei no início da minha fala. Ela foi pedida em 2016 por conta de Mariana e só foi deferida agora depois de Brumadinho. Não impediu aquele alteramento, não impediu essa norma, né, que eu falei. Ela não impediu que pessoas fiquem em zona de autossalvamento, mas sugeriu, recomendou. Mas, enfim, algumas medidas foram implementadas antes e agora nós estamos conseguindo ter o feedback. Então, o Ministério Público, ele é fiscal, ele é atuante. A nossa voz é atuante, mas nós precisamos se não fosse o Ministério Público, não está perdido. Nós precisamos ter atuação firme do poder público nas 3 esferas e, evidentemente, compromisso e responsabilidade do empreendedor. A responsabilidade da Vale, nesse caso, ela é enorme e isso é incontestável nas 3 searas, civil, penal e administrativa. E não dá para ter as multas e elas não serem aplicadas. É preciso parar também com a questão da impunidade, que é muito grande no país. Célio, por favor, seus dados aí com relação a riscos e soluções. Pois é, eu concordo que a retirada da água dos rejeitos, né, poderia-se também ter barragens permeáveis. Ela não necessariamente tem que conter a lama, né? A água passa por ela no sistema de drenagem. Mas o mais seguro é o empilhamento a seco. E nós podemos ver que a própria Vale tem outras barragens com esse tipo de tecnologia. Então não é nenhuma novidade. É preciso que os órgãos de controle caminhem nesse sentido de aumento das exigências, os seus planos de emergência, com os simulados. Simulado é muito importante. A gente vê que aqui o polo petroquímico ele faz constantemente simulados, evacua todas as áreas, sim. As pessoas já sabem como se comportar nos momentos de emergência. Então, a gente no setor de mineração precisa aprimorar esses trabalhos aí dos planos de emergências. E olhar para a realidade de Minas Gerais e fazer o nosso dever de casa, que também no nosso estado, né? Temos barragens aqui, algumas, não sei, parece que 7 na região metropolitana, né? No total de barragens, Célio. E o que a gente está fazendo efetivamente para orientar a nossa população, para fiscalizar essas barragens, para ficar de olho e que a gente não tenha, né? Se depare com situação parecida como essa. Pois é. As de água, que são a maioria, a Embasa, a CEL, mas principalmente a Embasa, tem um controle muito rigoroso. Eles, inclusive, atestam isso, né? Estão em boas condições, mas é preciso os órgãos de controle se apropriarem dessas informações e serem mais proativos aí na fiscalização. Eu só queria endossar o argumento da doutora e do doutor. Realmente vocês estão corretíssimos. Eu acho que o papel do Ministério Público é fundamental. Eu acho que o desenvolvimento desse país, sem o Ministério Público, não existiria de jeito nenhum. Acho aqui que o papel é fundamental. Quando eu coloquei na minha primeira fala, veio um desabafo, não foi a omissão do Ministério Público. Ao contrário, eu coloquei assim, acho que no contexto como um todo, uma situação de que há risco e que o Ministério Público já conhecia a situação de Mariana, no meu entendimento, acho que nessa hora, com o tipo de Brumadinho,
a imprensa devia ser colocada de uma forma mais forte. Acho até, Patrícia, que o papel da imprensa nessa hora, ela tem que ser investigativo, para ajudar, inclusive, o Ministério Público, porque o papel dele ele está fazendo. Às vezes, infelizmente, as coisas não seguem como deveriam. Então, eu acho que assim, a imprensa e o Ministério Público têm que andar juntos sempre, do ponto de vista de fiscalização, né, porque tenho absoluta certeza que tanto um quanto o outro quer realmente o melhor para o país, quer realmente o melhor e trabalha assim sempre com a questão do bem comum e da paz. Então, eu só queria finalizar minha fala para depois voltar para as considerações finais já, né? Finalizando o programa, por favor. Eu queria dizer o seguinte, olha, as pessoas que estão hoje numa região onde tem barragem molhada especialmente, não esperem apenas o IBAMA, o INEMA, o Ministério Público. Olhem, se tiver dados como esse, que houve correu água, algo parecido, sinalize em vídeo, faça arruaça na internet, para ajudar a imprensa, para ajudar o Ministério Público, para que a gente realmente não venha acontecer o que aconteceu em Brumadinho. E eu queria, em outra fala, dizer o seguinte, não só a Vale, mas todo o processo de desenvolvimento nosso brasileiro, dizer, olha, especialmente aos empresários e aos líderes, a gente precisa repensar o desenvolvimento desse país. O governo, inclusive, precisa de um modelo novo, de um olhar do mundo novo. Não dá para deixar preso a população às suas necessidades. É preciso libertar para o desenvolvimento humano e coletivo, de verdade, e não do faz de conta. Finalizando então com os nossos convidados aqui, o nosso ouvinte Carlos diz o seguinte, falamos geralmente nesses acidentes e acidente ambiental, mas está na hora de falar em crime ambiental também e responsabilizar os verdadeiros culpados. Obrigado então, Carlos, pela participação. Com essa fala dele, agradecendo a doutora Roberta Casares, que esteve aqui presente, e também ao Célio Costa Pinto, engenheiro civil, analista ambiental do IBAMA. Rapidamente, as considerações finais de vocês. Perfeito, obrigado. Nós estamos atentos aí às consequências. O IBAMA, que é o órgão que eu trabalho, aplicou 5 multas, o valor máximo que a legislação permite, que é 50 milhões de reais em cada uma delas, então totaliza 250 milhões. Temos equipes de emergência lá trabalhando na valoração dos danos, haja visto que foram 269 hectares as áreas afetadas, com grande prejuízo à fauna e à flora, então há um grande trabalho aí pela frente, até porque a lama é tóxica, né? E ela entra na cadeia trófica aí da nossa biota. Então, um trabalhão que poderia ser evitado, mas agora nós temos que nos debruçar sobre ele para minimizar. Obrigado, Obrigado a vocês. Roberto. Para finalizar, eu acho que eu vou continuar pegando o gancho e dizer o seguinte, esse desastre, esse horror todo que aconteceu deve servir de alerta para que a gente tenha mais pulso em denúncia do que a gente considerar que está equivocado. Os órgãos, todos eles têm um disque denúncia. Não precisa somente divulgar na internet. Busquem, normalmente tem o 0800, denunciem, registrem. Encaminhem também ao Ministério Público representação. É como se fosse uma denúncia, mesmo anônima, tanto no órgão ambiental como no Ministério Público, as denúncias podem ser feitas anonimamente. Então façam isso. E nós não podemos nos calar. Então as instituições estão todas solidárias num momento como esse, mas pode ser que daqui a pouco, quando isso sair da mídia, tudo volte um pouco a ser como era antes. E nós não podemos deixar isso acontecer. Para esse tipo de coisa deve servir de exemplo para a gente mudar a postura. Nós precisamos mudar a postura. Eu participo da OAB já há muitos anos, e a OAB vai estar atenta, e eu pessoalmente tenho um compromisso de tocar esse assunto lá. Também participo de uma comissão integrada por IBAMA, órgão estadual, Ministério Público, várias instituições. Então, nós todos estamos consternados com isso. Segunda-feira teremos, né, doutor Célio, uma reunião com várias instituições no CREA para discutir mais uma vez essa questão de barragens. E vamos seguir em frente e sem memória curta. Nós precisamos exigir os direitos que nós temos. Muito obrigado. Fica então aí esse alerta, esse convite a toda a população, esse alerta, se sentir não só solidário, mas também atento e com o olhar vigilante para essas e outras questões que envolvem o meio ambiente. Muito obrigada a todos que fizeram o programa.
ótimo final de semana. Amanhã tem festa aqui em Salvador, né? De Iemanjá, dia 2. Segunda-feira estaremos de volta com o nosso programa Saúde no Ar, com o tema regulação. Não perca.